Fala galera, que alegria estarmos juntos novamente em nosso podcast Exercício, Ciência e Saúde. Aqui a gente pode discutir tudo à luz da evidência científica, sobretudo aquilo que a gente ama fazer, que é exercício físico. Eu estou aqui com o meu nobre parceiro de sempre, de todas as horas, meu amigo Tiagão. Dá um oi pra gente aí, Tiagão. Gente, prazer estar aqui novamente com vocês, conversando, recebendo uma pessoa tão especial quanto foi os outros episódios que tivemos juntos aqui. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho de saúde, falar de ciência, falar de exercício, sobre uma luz assim muito inspiradora. Essa nossa convidada, já vamos apresentar, ela vai trazer para vocês não somente um relato de expertise na área de fazer o desporto, mas sim na área de ser mãe, ser mulher e, acima de tudo, praticar exercício físico e falar de saúde. Essa é a nossa intenção, esperamos fazer isso com a maestria que essa convidada merece, né? E ela fala sobre isso. E é isso, Tiaguinho. Prazer estar com você, meu irmão. Que isso, é uma alegria, meu irmão. E como o Tiagão falou, nós temos hoje a honra, viu? A honra, o privilégio de recebermos aqui a nossa amiga Leca. Leca é ultramaratonista de Águas Abertas. E hoje nós vamos conhecer, né, a história dessa mulher, que é uma mulher fenomenal. Aqui na Bahia, a gente, quando vê alguma coisa fora do habitual, a gente diz que é o quê, Tiagão? É barril, né? Não? Barril. Agora, quando uma coisa é extraordinária, a gente diz que é o quê? Em especial, só um parêntese, em especial porque essa Leca, ela é baiana, ela tem a veia da Bahia, e ela tem esse orgulho de falar que ela tem essa veia da Bahia, e a história dela no esporte perpassa por ela ser uma paulista e chegar aqui na Bahia em 2003. Então, eu queria começar falando um pouquinho da Bahia, que é uma coisa que dá orgulho à nossa amiga, à nossa convidada. E eu queria aproveitar, Tiaguinho, já de passar a vez para que ela possa se apresentar melhor às pessoas, falar um pouquinho dessa cronologia de sair de São Paulo, né? Vir para a Bahia e, a partir daqui, em 2003, ela trazer essa trajetória de sucesso que ela traz e vai trazer para a gente aqui de forma resumida, né, Leca? Talvez resumir uma história dessa em uma hora fosse algo talvez muito difícil. Leca, minha amiga, Eu você é barril dobrado. Eu que agradeço o convite. É uma honra para mim estar aqui. Eu adoro fazer podcast, assim, falar um pouco sobre a minha história. Meu nome é Alessandra, mas pode me chamar de Leca, que é meu apelido de infância. Eu sou nascida em São Paulo, capital, mas vim para Salvador em 2003, 5 de janeiro de 2003, tenho 23 anos. Me considero baiana. Muitas vezes a gente está viajando, eu com meus meninos, são da onde? Eu falo, eu sou baiana, sou de Salvador. Aí eles falam, não, minha mãe, você é paulista, nós somos baianos. Aí eu falo, porra, não lembro isso aí, não. Mas assim, sem desmerecer São Paulo, né? Mas eu sou, para mim, eu sou baiana. Aonde eu vou nadar, eu levo a bandeira da Bahia comigo. Eu cheguei em Morro de São Paulo enrolada na bandeira da Bahia. Eu dei a volta em Abrolhos nadando com a bandeira da Bahia. Enrolei na bandeira da Bahia, eu cheguei no Rio São Francisco com a bandeira da Bahia. Inclusive, quando eu nadei o Rio São Francisco, fiz questão de nadar do lado da Bahia, de sair de Sobradinho, de chegar em Juazeiro e não em Petrolina, enfim, porque eu queria representar a Bahia, então eu me sinto muito baiana mesmo. Eu tenho 51 anos, meu pai é ex-nadador de piscina, meu pai foi atleta do Palmeiras, então eu aprendi a nadar antes de andar. Aprendi a nadar com 4 meses de idade. Ele colocou eu e minhas irmãs para nadar com essa idade, né? Eu tenho 2 irmãs. E lá em São Paulo nadava em piscina, né? Eu fui atleta federada, competia. Mas aí em 2003 me mudei para Salvador, na época com meu ex-marido, que ele veio trabalhar no Polo. E eu sou engenheira química também, né? Então, para mim também foi tranquilo. Ele veio transferido, eu vim com ele em 2003. E aí em 2003 eu conheci Águas Abertas. Porque logo que eu cheguei aqui, eu fui procurar uma academia próximo da onde eu morava, que é a minha academia Aquanova, que eu treino até hoje. Eu treino lá há 23 anos. Eu cheguei em janeiro, em fevereiro já estava nadando, porque a natação sempre fez parte da minha vida. Eu nunca deixei de nadar de forma amadora, né? Depois que eu entrei na faculdade, acabei desistindo de competir, mas a natação sempre continuou na minha vida. Comecei a nadar na Aquanova e aí meu técnico falou,
Leca, você já nadou no mar? Eu falei, não, claro que não. Eu cheguei de São Paulo, lá não tem mar, né? Aí ele, não, vou te levar no mar. Eu, no mar? Ele, nossa, o dia que você nadar no mar, nunca mais você volta pra piscina. Aí foi passando os meses, em setembro, eu nunca me esqueço, ele me levou para nadar uma prova do Baiano, né, que era Bonfim e Ribeira Bonfim. Cheguei lá, chovendo pra caramba, o Bonfim naquela época muito, muito humilde, muito sujo, passou uma ratazana na minha frente. Aí ele falou, entra no mar, dá umas braçadas ali, vê suas referências. A hora que eu entrei no mar, cheguei lá próximo às boias, que eu olhei assim para procurar minhas referências, eu vi aquela cúpula da Igreja do Bonfim de ouro, e tava um dia feio, chovendo, nublado. Eu me arrepiei e falei, nossa, isso é uma coisa linda isso aqui, gente. Aí fui, nadei, quando eu saí, ele falou para mim, e aí, você gostou? Depois ele me contou que ele tava desesperado, que ele falou, vai odiar. Ela vai odiar. Aí, quando eu saí, ele falou, e aí, como você gostou? Eu falei, porra, amei isso aqui. Ele falou, nossa, se você amou isso aqui hoje, você não... E nunca mais voltei pra piscina. Hoje a piscina eu só uso pra treinar. Nunca mais eu competi na piscina, nunca mais. Foi tipo assim, amor à primeira vista. E aí esse amor foi crescendo, entendeu? Foi crescendo. E aí todo ano eu fazia o circuito todo para fazer a Mar Grande Salvador. Porque você tem que pontuar, né? Você tem que fazer o circuito para pontuar, para ser convidada para nadar Mar Grande Salvador. E isso era meu mundo, até quando veio 2019, eu nadei a Mar Grande Salvador no sábado, que é sempre no fim do ano, e no domingo eu fiz a Mar Grande Salvador de novo com os amigos do Somos Aquáticos, que é um grupo de natação de águas abertas que a gente nada junto aqui no mar, ali no Porto da Barra e tal. Eu fiz sábado a Mar Grande, a prova. Eu fiz em 2 horas e pouco, um dia lindo, mar calmo, sem vento. No dia seguinte eu fiz com o grupo Somos Aquáticos, a gente era em 30. Ela fez pra se divertir, Tiagão. A gente tava em 30. Cara, virou o tempo, tinha onda de 4 metros na BTS. Tipo assim, eu e um outro cara que chegamos, das 30 pessoas, só eu e outro cara que chegamos, e eu levei 4 horas e meia para chegar. Aí eu sentei no Porto da Barra, assim, na areia, meu nariz escorria cheio d'água, engoli muita água. Aí eu falei, pô, eu quero fazer isso, só que eu quero fazer de uma vez, eu não quero fazer a Mar Grande Salvador num dia e 24 horas depois fazer de novo. Eu quero fazer 2 vezes a Mar Grande Salvador. Aí veio essa coisa, eu falei com o meu técnico, eu quero nadar longas distâncias em águas abertas. Ele, não, você está muito cansada, vai para casa, passa o Natal, Ano Novo, depois a gente Tenta desistir dessa ideia. E aí, em 2020, né? Quando passou Natal, Ano Novo, que é as minhas férias, né, da natação, eu voltei, eu falei, não desisti da ideia, não. Ele falou, não é possível. Eu falei, não desisti da ideia, eu quero ser ultramaratonista de águas abertas. Aí ele falou, cara, você vai ter que mudar toda a sua vida. Porque, se você quer virar ultra, acabou barzinho, acabou balada, acabou cervejinha, acabou tudo. E você vai viver E assim, não é só nadar, vai ter que procurar fazer musculação, procurar um nutricionista. E foi vai ter que organizar a sua vida. Né? Foi aí que tudo começou. E, Tiaguinho, eu queria, Leca, falar de algo que desenha um critério de exceção. Quando a gente vai olhar e qualificar Leca como atleta, a gente imagina que o esporte, que é um pilar estrutural da sua vida, mas talvez os números nos reportassem a achar que ela exclusivamente faz isso. Mas eu acho que o que traz talvez essa via de exceção de Leca é que ela vai falar já sobre isso novamente, mas que ela é uma mãe, né? Ela é mãe, ela tem uma cronologia aí, né? Ela é mulher, ela é mãe. Leca é engenheira de formação, ela tem um trabalho, ela tem uma jornada de trabalho e ela se dedica ao esporte, mas não somente fazendo algo habitual, mas performando e buscando performance, se desafiando. Talvez eu estava estudando a sua história, a sua linda história, que é motivadora, e talvez alguns termos eles possam ser muito, assim, se empodera quando fala de Leca. Eu acho que resiliência, autoconfiança, ressignificar as coisas, sim, né? E ela trouxe algo que eu gostaria que você falasse também sobre essa questão da espiritualidade, o quanto te ajuda nas provas. Mas antes disso, fala um pouquinho da Leca mãe, da Leca profissional e como isso se correlaciona a uma atividade de alto rendimento como você faz. Então, é muito claro na minha cabeça a prioridade. Então, eu sou mulher, depois eu sou mãe, depois eu sou engenheira química e depois eu sou ultramaratonista de águas abertas.
E por que isso? Porque eu tenho que me priorizar, porque eu tenho que estar bem para cuidar dos meus filhos. Perfeito. Eu tenho que ser mulher para ser mãe. E, por exemplo, meu trabalho, eu sou engenheira de chão de fábrica. O meu trabalho exige muito de mim, muito mesmo, fisicamente e mentalmente. Eu trabalho em fábrica, a fábrica tem 4 andares, sobe e desce para ver equipamento, que dá problema, investigação. É uma fábrica que é um processo perigoso, né? Então, tem que pensar rápido, com calma, para não ter algo pior, para não acontecer nenhum incidente ou acidente quando acontecem os problemas. Então, eu tenho total clareza das minhas prioridades. Então, eu preciso trabalhar para ter comida na minha casa, porque eu sou mãe de 2 pessoas que dependem de mim. Então, quando eu tenho que trabalhar, porque muitas vezes tem problemas no meu trabalho que eu não posso ir embora, ou que eu fico 1 semana sem aparecer para nadar. E eu não fico me punindo, não estou treinando, não, porque eu tenho total clareza na minha cabeça que a minha prioridade hoje é o meu trabalho, porque eu preciso colocar comida na mesa. Então, quando eu chego para treinar, eu não vou lá, eu perdi ontem, anteontem de treino. Ontem era 5K, anteontem era 5, hoje é 5, então eu vou nadar 15 hoje. Não, eu nado 5 que eu tenho que nadar. E eu não fico me punindo, não fico, sabe? Eu não sou profissional, eu não sou uma nadadora profissional. Gostaria de ser, mas eu não sou. Eu sou nadadora amadora, né? Então, isso é muito claro na minha vida. Hoje é assim. Daqui a pouco, meus filhos, que já são adultos, começaram a trabalhar, saem de casa e as prioridades mudam, mas hoje essa é a minha prioridade. Outra coisa, eu busquei a ferramenta da meditação há 10 anos atrás, para não pirar no chão de fábrica. Porque o chão de fábrica, se você não se cuidar, você pode ter um burnout ali. E eu ainda mulher, num ambiente completamente masculino, onde você tem que tudo falar 2 vezes para ser escutada, né? 2, 3 vezes, muitas vezes, mas nunca sem alterar a voz. Eu não altero a voz, eu sou isso aqui, né? Então, eu busquei a ferramenta da meditação lá atrás, 10 anos atrás, para me ajudar no meu dia a dia, e isso veio me ajudar em tudo na minha vida. A meditação, ela me ajuda a viver o agora, o presente. Então, eu não fico ansiosa com o futuro, não fico pensando no que passou. A meditação me dá o estado da presença, sabe? Então, isso me fortalece, sabe? Isso me ajuda demais no meu dia a dia. Então, tudo isso aí... O que, em teoria, aí... seria uma barreira... Você vê que são subsídios que você utiliza para melhorar a sua performance. Isso aí. Porque você utiliza uma insalubridade, por vezes associada à sua vida laboral, e isso traduz performance na água. Você utiliza as relações que não são fáceis e, a partir de uma busca de uma espiritualidade, de uma melhor... achar o seu eu, você traz isso e traduz isso em performance. Então, me parece, Leca, que mais uma vez está falando de exceção, porque muitas vezes o trabalho, Tiaguinho, e a falta de tempo por conta do trabalho é um dos principais motivos que as pessoas são hoje sedentárias. Perfeito. Se você chegar para as pessoas e falar, você não faz atividade física, existe hoje trabalhos que qualificam isso. O sedentarismo advém muito dessa prerrogativa das pessoas acharem que não tem tempo. Estamos aqui com uma pessoa que usa o seu tempo de trabalho, usa toda a insalubridade que é comum na vida de todo mundo para não somente não ser barreira, mas simplesmente motivar e te ajudar a performar. Me parece que... Eu preciso da natação para continuar vivendo, sabe? Porque é na água que eu deixo meu estresse. Quando eu tô nadando, eu tô meditando. Eu nado em silêncio. Minha mente nada em silêncio. Tanto é que meu técnico sabe, ele grita comigo. Na hora que ele quer falar comigo, ele dá um assobio que eu até assusto. E no barco, eles levam apito. Porque eles falam lá, entrou no modo avião já. Porque na minha cabeça, eu só tenho que nadar por 40 minutos, que é o tempo que eu hidrato. Uhum. Na minha cabeça é isso. Eu hidrato, zero tudo, tem que nadar mais 40 minutos, é só isso. E eu começo rodando braçada e eu entro no modo avião, como eles falam. Eu medito nadando. Todos os dias, ao dormir e ao levantar, eu medito 5 minutos. E é isso. E eu vou no ônibus para a fábrica, né? Eu vou de fretado e volto. Na ida eu vou meditando. Na volta eu venho ouvindo podcast, outras coisas. Mas assim, vai ouvir nosso podcast, viu, Tiagão? Quando eu posso, eu medito, porque é a meditação que me traz para o estado da presença, eixo, que né? me tira a ansiedade, que me tira, porque se eu for pensar no meu dia a dia, em tudo que eu tenho,
cara, é muito ansiedade, não dá. Então eu Imagino. vivo meditando para sempre me puxar de novo para a terra, o estado da presença. E eu sou uma pessoa assim, que eu vim construindo uma disciplina. Eu sou muito disciplinada, mas eu não era assim. Mas eu sou muito disciplinada. Por quê? Para poder encaixar tudo isso no meu dia a dia. E por quê? Porque eu amo meus filhos, porque eu amo o meu trabalho e porque eu amo nadar. E eu me amo como mulher, e eu me priorizo. Então, eu preciso fazer essas três disciplina. coisas para eu ficar bem. Então, para eu fazer essas três coisas, no dia a dia que é muito corrido, eu preciso ser disciplinada. Não Então, foi... eu não deixo minha mente me vencer. Porque eu chego em casa do trabalho, eu tô exausta. Não vou mentir, não. Eu, por mim, eu Como deito qualquer na cama mortal, né, Leca, que trabalha. eu sou uma pessoa comum, normal, mas muito... Sério, gente. Olha, não foi por Tipo acaso... assim, ordinária no sentido da palavra, comum mesmo. Eu falho muito, eu tenho muitos problemas, eu fico exausta, mas eu não negocio com a minha mente. Tipo assim, todo mundo não levanta todo dia para trabalhar, porque tem que trabalhar? Por que eu não vou treinar todo dia? Perfeito, excelente. Todo mundo não bebe água porque tem que beber? Por que eu não vou treinar todo dia? Eu vou ficar sem beber água, eu não vou trabalhar, como é que eu vou ter dinheiro? Olha, Leca, não foi assim... Esse é o corte, viu? Esse é o corte. Não foi por acaso que nós escolhemos você. Perfeito. Não foi apenas, obviamente, pelos feitos que a gente vai falar daqui a pouquinho, que não são poucos, Perfeito, tá? Thiago. Mas nós, quando organizamos a agenda de podcasts, nós tivemos o cuidado de trazermos alguém que representasse bem o público feminino, uma vez que a mulher ela é constantemente desafiada nessa sociedade machista que nós estamos inseridos, né? De fato, como ela colocou de forma excepcional, a mulher ela precisa dar conta dos seus atributos familiares, do seu trabalho, em que ela já encontra ali em loco, né? Em muitos momentos vestígios de um machismo que é cruel, Estrutural, não é? Que é estrutural, E é muito, viu, né? gente? E Mesmo que é em intenso, 2026, e muito que ainda. inclusive está também no meio do esporte, Isso. né? Perfeito. De uma forma bastante representativa. E aí, com base nessas informações, nós discutimos a importância da gente ter aqui alguém que representasse não apenas a força da mulher, mas que representasse, vamos dizer assim, a capacidade de transcendência, de superação, de resiliência, né, que habita dentro da mulher, né? E você, Leca, de uma forma brilhante, Excepcional. né, inspira as pessoas que estão nos assistindo, né? Quantas e quantas mulheres não estão hoje inseridas no ambiente esportivo ou até mesmo não têm uma rotina, né, frequente de atividade física, um engajamento ao exercício físico, simplesmente pelo fato dela não acreditar que ela pode dar conta de tantas coisas e ainda fazer exercício. E você, de uma forma simples, né, de uma forma intensa, veemente, clara, sucinta, diz assim, coloca tudo na mesa e diz assim: Não vou negociar. eu não vou negociar. Então você, mulher que está assistindo a gente Perfeito. aqui, é uma questão de colocar tudo na mesa, como o Leca falou, e dizer assim, olha, eu dou conta de tudo, eu posso, né? Eu posso. Tudo é uma questão de disciplina, de organização, né? E você, mulher, não é diferente, né? Como ela acabou de colocar aqui, ela não é uma super heroína. Nem Ela é uma pouco. pessoa como Eu não qualquer quero outra. nem passar né? essa imagem de ser Mulher Maravilha ou Mulher de Ferro, como você me chamou. Sim, sim, quando conhecemos. Dama de Ferro, De jeito nenhum. Eu sou bem. Inclusive, isso é uma das coisas que eu aprendi na minha jornada, treinando para a Moa de São Paulo. É sendo fraca que eu sou forte. Eu descobri isso. Isso é tão óbvio, né? Mas ninguém fala. As pessoas têm vergonha de falar dos medos que elas têm. Uhum. As pessoas têm vergonha de falar que elas falham, que elas erram. Só que ao longo desses 2 anos eu descobri que era sendo fraca que eu seria forte. Cada vez mais. Então, eu vou nadar à noite. Porque o meu pace é 3 km, 3,5 por hora. É 60 km para amor. Eu vou nadar 24 horas, não tem, é matemática. Eu nunca nadei à noite, eu tenho medo. Então, tem que treinar à noite. E tem que treinar o dobro do que treina de dia. Eu treinei tanto à noite, tanto à noite, tanto à noite, que a noite virou minha zona de conforto. Hoje eu prefiro nadar à noite. Ou seja, o que era para você um medo, um desconforto, Tem que encarar o medo. se tornou o que para você?
Minha zona de conforto. Se tornou um desafio que foi superado e que hoje, Thiago, é o quê? É uma zona de conforto. Toda a estratégia de Morro de São Paulo foi alterada por causa disso. Eu ia largar a prova 16 horas para primeiro enfrentar a noite, que eu estaria mais resiliente, mais descansada, para depois vir às 12 horas de dia. Mudou tudo. Falei, não, quero sair de manhã, porque à noite eu vou descansar. Morro de São Paulo, Thiagão. Vamos falar de Morro de São Paulo, né? Porque essa figura aqui, né? Ela acordou, né? Um certo dia e falou assim, eu tenho que ir para Morro de São Paulo nadando, meu amigo. Quantos quilômetros são, minha amiga, nadando? Diga aí pra gente. Quantos quilômetros? Em linha reta, são 60, mas eu nadei 62, porque ali no finalzinho tem um rio de Contas, é bem complicado passar o rio, né? Então ela nadou nada mais, nada menos do que fazer uns 62 quilômetros. Eu vou para Morro de São Paulo naquele teco-teco, né? E aí eu chego lá meio cansado, teve uma viagem meio estranha, né? A galera vai meio enjoada no barco, é um negócio meio filme de terror. Aí assim, não, aquele negócio de barco eu vou nadando, meu amigo. E falar de Morro de São Paulo é pegar um marco muito... É um ponto de corte, assim, me permita falar, que foi uma coisa... É público isso, nas suas entrevistas, e você me falou, inclusive, sobre esse marco 2024. Ela faz essa travessia de 62 quilômetros em 24 horas. 23 horas, 20 minutos e 22 segundos. Não, porque os 22 segundos foram mais difíceis, gente. O tempo não é... Não dá para Thiagão falar 24 horas e passar batido. Tem que ter clareza, é fato. Então, foi um marco na sua carreira. E como a gente também está falando de exercício, ciência e saúde, eu queria que você falasse um pouquinho, Leca, sobre a importância da sua equipe para a preparação, não somente para essa prova, porque como ela falou, a linha temporal de Leca em 2003 é uma linha progressiva, ela conhece o mar aberto, ela vai progredindo distâncias, ela vai ganhando expertise nessa especificidade de nadar em mar aberto. E em 2024 ela tem esse marco aí na sua carreira, não é só na carreira profissional, ela vai falar disso agora, mas também na sua vida pessoal. Ela disse que ela sai de uma forma e chega em Morro de São Paulo de outra. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da sua equipe, não somente para a preparação dessa prova, e também sobre o quão foi importante essa prova para a pessoa Leca. Então, primeiro da minha equipe, né? Primeiro, ninguém faz nada sozinho na vida, no mundo, ninguém. Em qualquer coisa, esporte, qualquer tema, né? Segundo, eu sem minha equipe, eu não sou nada. Não sou nada. Sem minha equipe, eu não teria nadado nem metade de Morro de São Paulo. Ultramaratona em águas abertas é um esporte em equipe. O que eu faço, eu só sou a nadadora que está nadando. Perfeito. O meu time tem 19 pessoas comigo. 19 pessoas comigo. No barco, no mar, 13. E 5 em terra. Por que em terra? Tem que fazer supermercado para a galera que está no barco, 24 horas de nado. 24 horas foi morro, eu fiz nados de... Eu saí do Porto da Barra, fui para Paripe e de volta, foi 17 horas. Eu fiz ida e volta a Mar Grande Salvador inúmeras vezes, dá 8 horas, 9 horas nadando. Eu fiz São Francisco, 50K no Rio São Francisco. Tudo isso aí, o time está junto. Então, em terra, tem que cuidar de tudo. Por exemplo, olha a logística de prova de ultramaratona, é uma coisa que ninguém faz ideia. Dá muito trabalho e é um esporte muito caro. Então, em terra, fica a pessoa que faz o mercado para colocar nos barcos para todo mundo comer, a pessoa que faz a farmácia, os remédios que vão nos barcos para todo mundo usar, a pessoa que faz minha suplementação, porque eu, 48 horas antes, eu estou de perna para o ar, descansando, porque eu não faço nada. Então, tem uma pessoa que prepara toda a minha suplementação. Imagina, eu suplementei de 30 em 30 minutos. E eu fiz suplementação para 30 horas de prova. Eu tinha 60 garrafinhas para preparar, colocar número em tudo. Então, tem planilha. Tem 2 pessoas só para me hidratar. Vira em turno. Porque esta pessoa que me hidrata é a pessoa que não pode errar nunca. Nunca. Porque um erro na minha suplementação põe em jogo tudo ali. Então, são 2 pessoas que revezam de 6 em 6 horas. Tem um médico da SAMU, socorrista. A pessoa que fica em terra tem a logística, tem na mão todos os planos de saúde de todo mundo. Se alguém passar mal, tem o barco que me guia, que é um barco pequeno de pescador, que vai devagarinho do meu lado, mas tem a lancha. Porque a lancha, ela, em 20 rápido, minutos, chega em Salvador, chega em Morro de São Paulo, onde estaria mais perto. Então,
a pessoa que fica em terra, ela tem o plano de saúde de todo mundo na mão. Todo mundo, porque não é só eu que vou passar, pode ter outras pessoas passando mal. Por exemplo, meu técnico ficou 4 horas na lancha sendo atendida. O doutor da SAMU, o cara trabalhou, acho que ele trabalhou mais que eu, coitado. Todo mundo passou mal. Porque o mar tava ventando pra caramba, chovendo, tava batido, onda gigante. O barco fazia assim. Então, quem tava no meu barco me acompanhando, porque o meu barco me acompanhando é meu técnico, meu fisioterapeuta, as 2 pessoas que vão me hidratar, os 2 marinheiros, porque uma travessia de 24 horas, todo mundo tem que ter backup. O backup do meu técnico era meu fisioterapeuta. O backup, os marinheiros eram 2, backup de hidratação 2 e o juiz. Porque o juiz, ele fica o tempo todo ali olhando se eu estou cumprindo as regras. Aí na lancha foi fotógrafo, videomaker, o cara da live, fazendo live que eu pedi pra ele. Fazendo a mídia. Fazendo a mídia, eu pedi pra ele ir, porque meus pais estavam desesperados. Minha mãe e meu pai desesperados. Eu falei pra ele ir comigo, assim, meio de última hora, né? Pô, maior programão esse que eu tô te chamando, meu amigo. Você iria? Não, eu vou com você, fica tranquilo. Seus pais não vão ficar preocupados, não. Toda hora eu vou estar fazendo live. Então, tinha o marinheiro da lancha, tinha o médico da SAMU, tinham 2... tinha o oceanógrafo, tinha a pessoa do caiaque, que ia à noite na frente, mas o mar estava tão terrível que na hora que ele desceu para remar na minha frente, porque pode 10 metros antes, né? Porque no mar tem muito, assim, pedaço de lixo, coco, e às vezes eu dou uma abraçada, entro num coco e machuca. Então, ele vai na frente para eu não me machucar. Imagina, um coco bate na minha testa, arrebenta a minha testa e acaba com o meu nado. Mas não conseguiu ficar, virava, o cara super experiente. Aí eu tomei a decisão, porque a decisão ali é do time, mas eu também tô junto. Eu falei, eu não quero ele na água, porque eu tô ficando preocupada, tá me atrapalhando. Uhum. E aí, foi nesse momento que eu fui toda queimada pelas caravelas, né? Então, assim, gente, sem um time, não dá para fazer esse esporte. Não dá, não é a Leca só. Não dá, nenhum nadador faz uma ultramaratona de 15 quilômetros para cima sem um time. E quando você fala sobre o time, você não está só se reportando ao dia da prova, mas sim à preparação. Sim. Isso vai ficar bem claro, porque a gente fala muito, Leca, aqui no nosso podcast, sobre essa multidisciplinaridade que envolve o exercício físico, né? Então, cada um no seu domínio específico em prol de uma performance, em prol da saúde. Então, eu tenho meu técnico de natação no meu clube, eu tenho meu fisioterapeuta, eu faço musculação 4 vezes na semana, eu nado 6 vezes na semana. Eu tenho meu médico do esporte, que é o Dr. Fabrício Silveira, que na verdade é médico nutrólogo, mas ele é responsável por toda a minha suplementação, por cuidar de mim. Eu tenho minha médica da menopausa, doutora Milena Paiva. Eu tenho meu ginecologista, eu tenho minha dermatologista, porque eu vou na dermatologista 6 em 6 meses, porque eu pego muito sol. E foi ela que me disse, Leca, não existe protetor solar para o que você faz. Você tem que passar óxido de zinco, você tem que passar bloqueador solar, que é a hipoglós, né? Perfeito. Então, por isso que eu saio toda branca daquele jeito. Porque, então, sem um time te acompanhando, não é só no dia da travessia, mas no dia da travessia eles estão contigo, porque são as pessoas que você mais confia para estar ali. As pessoas... Porque eu posso ter algum tipo de problema de saúde nadando, posso ter uma hipotermia. A gente nada em água quente, mas à noite, chovendo, a água fica fria. Então, posso ter uma hipotermia, posso ter uma hipertermia nas águas quentes. Então, eles têm que estar... Meu técnico, ele fica contando minha abraçada o tempo todo. Na hora... nos meus treinos que a gente descobriu quando eu quebrava com 14 horas de nado. Com 14 horas de nado, meu ritmo de braçada caía de 60, 70 braçadas por minuto para 45, do nada, assim. Do nada. Todo o treino que a gente fazia 14 horas. E isso foi super importante pro doutor Fabrício, o cara que faz minha suplementação. Ele montou na cabeça dele, eu preciso ter uma suplementação cheia, assim, completa com você nas 12 horas, para nas 14 horas você não quebrar. Então, toda a minha suplementação é de 6 em 6 horas, de 30 em 30 minutos, né? Ou seja, 12 não se repete. Uma protege a articulação, outra alimenta o músculo, a outra dá energia, a outra é eletrólito. Não se repete. Ele me olha como um todo, ele não me dá só café
Cafeína eu nem posso, eu nem tomo, não me dou bem. O que bem. é extremamente desafiador nesse contexto, né? E ele é um cara super estudioso, super detalhista. E aí, ele montou isso na cabeça dele, funcionou pra caramba pra mim. Eu não quebro mais com 14 horas, porque com 12 horas eu tô virada no giraia, entendeu? Então, assim, sem uma equipe, você não vai para lugar nenhum nesse esporte. E essa ciência que envolve esporte, né, Tiago, é importante. Ela fala sobre... Leca teve problemas relacionados à caravela, não foi? Ela chegou a ter uma reação alérgica durante a prova, ela teve episódios de vômitos, quase desidrata, mas em relação, se eu estiver errado, me corrija, a lesão osteomioarticular nunca teve. Nunca, não tenho lesão. Então, o esporte nunca ele tive passa a ser lesão. ciência a partir de uma avaliação qualitativa, mas também quantitativa a partir de uma equipe que vai tratar esses dados e vai entregar à atleta o que ela precisa fazer para ela melhorar cada vez mais. E mais do que melhorar é não se machucar. E eu acho que eu nunca tive lesão porque eu sou muito disciplinada. Mas mais que muito disciplinada, eu sou muito disciplinada com a musculação. Perfeito. Quando eu não tenho tempo, esses dias que eu tenho que trabalhar muito, ou que meus filhos estão demandando alguma coisa, quebrou o pé, tá com gesso, tem que dar banho, não sei o quê. Eu não falto na musculação. Eu falto na natação, mas na musculação não falto. Fala pra gente, Leca, que do episódio que você foi fazer o exame de densitometria, né? Que você imaginava que, sendo ultramaratonista de águas abertas, você não estaria susceptível a uma redução da massa óssea, né? Desenvolvimento de osteopenia por ser atleta. Exato. Né? E aí, o que foi que aconteceu? Qual foi a sua surpresa quando você fez uma Eu tenho 51 anos, quando eu fiz 50 anos, fui fazer pela primeira vez a densitometria. A óssea deu osteopenia de grau médio já. Mas por quê? Porque eu sempre fui nadadora a minha vida inteira, mas eu nunca fiz musculação. Comecei a fazer musculação em 2020, porque eu queria virar ultra. Introduzi a musculação na minha vida, porque meu técnico falou: tem que fazer musculação para não ter lesão, para fortalecer, para não ter lesão. Então, a minha vida inteira eu comecei a fazer musculação tem 6 anos. Então, naquele momento que veio a densitometria óssea, que foi 1 ano e pouco atrás, né? Eu peguei e falei: gente, mas eu faço musculação. Não, mas muito pouco tempo. E aí eu fazia só 3 vezes só para prevenir lesão. Agora eu faço 4 vezes e agora eu... Era tipo séries de 20, né? 3, 4 de 20. Agora é 3, 4 de 6, 8 e olhe lá. E que eu... Aí fui estudar, porque eu sou engenheira. Então, para mim, assim, meu time todo sabe disso. Não adianta falar: vai tomar esse suplemento aqui que vai dar certo. Não, você tem que me explicar o que eu sou. Por quê? Porque eu era muito cética de tudo isso, inclusive de suplemento. Hoje não. Hoje eu sou a prova viva que suplemento é que te faz quando ir bem além, indicado, né? Isso. Quando bem prescrito, exatamente. Uma vez que, desculpe te interromper, Leca, a gente até trabalhou isso em um dos episódios, porque a indústria da suplementação hoje ela é muito sedutora, né? E quando a gente parte para a evidência científica, a gente vê que de tudo que se oferece, muito pouco tem evidência que funciona. E aí é que entra a expertise do profissional. Porque ele, através, obviamente, da formação e da informação da evidência científica, ele vai poder fazer o quê? Selecionar a suplementação que funciona e individualizá-la de acordo com a sua demanda no esporte. Eu nunca me suplementei da minha cabeça. Nunca. É o Dr. Fabrício... É Deus no céu, Dr. Fabrício na terra. É o que ele manda, eu faço exatamente o que ele manda. Então você é a prova viva que a suplementação ela é importante, ela é necessária, ela faz a diferença, desde que os pré-requisitos básicos eles sejam atendidos. Quais são eles? O acompanhamento profissional, a adequada seleção dos suplementos que realmente funcionam, obviamente, e a individualização, né? Porque o que é bom para mim não é bom para você, e não é bom para você. A gente falou muito sobre isso, Leca, quando a gente abordou no podcast passado sobre as canetas emagrecedoras, sobre aquela prerrogativa de que o meu case de sucesso, ele é levado em um rol social qualquer para Tiaguinho, que, poxa, se deu certo para Tiagão, vai dar para mim também. Não. E isso acaba trazendo algo que a gente, de fato, descaracteriza com uma prática usual, que é justamente a gente banalizar a suplementação, banalizar a pessoa se automedicar, porque existe sim, existe individualização, existe
efeitos que são positivos, mas a gente pode também pagar o preço de ter o evento adverso de qualquer coisa que seja, de uma suplementação a uma medicação, não é verdade, Thiaguinho? Perfeito. Leca, vamos voltar ao episódio das caravelas, né? A gente conversou previamente e eu achei, Thiagão, assim, tão bonito dela falar desse episódio de superação. Imagine você, a gente está ali às vezes na beira da praia, a caravela passa no tornozelo e você aquela agonia, faz aquele escândalo. E aí, de repente, Leca tá lá, com as né? com cardume Nadou. E aí, o que aconteceu, Leca? Você foi toda queimada pelas caravelas. Por favor, nos falem depois, nos presenteando novamente, sobre a chegada. Vou contar desde a caravela. Fala pra gente como é que você superou isso aí. Eu tenho muita hora água salgada, né? Muita hora água. Eu sou muito queimada por caravela. E faz parte do treino. Porque eu tenho que ter tolerância a essa dor. Porque não tem jeito, vou ficar 24 horas nadando, nosso litoral é infestado de caravela. Eu vou ser queimada. Você tem que dar umas braçadas aí. Então, eu, assim, não vou mentir que é fácil. Não é fácil, dói pra caramba. Já fui até queimado uma certa vez, graças a Deus meu técnico estava do meu lado me guiando. Ele que me tirou da água, ela entrou dentro do meu maiô, assim. Eu urrava de dor, não conseguia tirar. E aí passei bem mal, vomitei, tive febre, fui para o hospital, tudo. Mas, no geral, eu sou queimada e eu continuo treinando, continuo nadando, porque tudo é treino para mim. Tudo na minha vida, tudo é treino. Quanto mais você treina, mais você erra, mais você ajusta e mais dá certo. Né? O sucesso é uma sucessão de falhas, de inúmeras falhas. 99 mil falhas para um acerto. Né? Repetição. Tudo na minha vida é treino. Só que aí, nadando para morro, eu nadei num cardume de caravelas. E eu não conseguia sair do cardume. Eu até fazia muita frontal, berrando. E nesse momento, foi um momento que meu técnico estava na lancha, sendo atendido pelo médico da SAMU. Na verdade, já tinha 4 horas que ele estava na lancha. E quem estava me orientando era meu físio, o Ranieri, meu físio. Quando eu fui queimada, era ele que estava ali. Eu berrava, eu urrava de dor, eu berrava. Aí o meu barqueiro mirava para a esquerda e tinha caravela, mirava para a direita e tinha caravela. Eu fiquei uns 5 minutos no meio delas, sendo queimada, inteira queimada, e a reação alérgica foi imediata. Eu comecei a vomitar imediatamente, a dor na lombar, né? Que o veneno da caravela primeiro vai direto aqui para... Porque o oceanógrafo me explicou, né? Nessa região onde você tem menos gordura, né? Onde você tem, pega aqui na costela, vai direto para dentro do seu organismo. Eu tinha muita dor nas extremidades. A dor era geral de queimadura de 2º grau, mas nas extremidades eu tinha dor física mesmo. Mão, pé, cabeça. Depois o oceanógrafo me explicou, porque o veneno, quando ele não é bloqueado, né? Ele vai para as extremidades, que é onde é mais vascularizado. Nessa hora, Leca, você pensou em desistir? Não, nenhum momento pensei em desistir. Nenhum momento pensei em desistir, porque eu falava assim, não vai ser isso que vai me parar aqui agora. Já porque tinham foram quantas 2 horas anos, de nado nessa hora? 10 horas de nado. 10 horas de nado e eu estava super bem. Meu pace estava ótimo. Porque assim, um dia eu acho que eu vou ter condição de falar isso com mais pessoas. Hoje eu só tenho com o Ricardo Serravalli, que foi o que inaugurou essa raia em 2015. Nadar Porto da Barra, Morro de São Paulo, não pesa tanto o braço por causa da corrente Brasil. Eu fui o tempo inteiro, meus marinheiros fizeram o tempo todo a linha do catamarã. Eu vi todos os catamarãs passando por mim. Inclusive da minha família. Eu devia estar passando lá, Thiagão. Você foi de catamarã, nunca fui nadando, viu? Você foi de catamarã. O braço, cara, juro por Deus, juro pelos meus filhos, meu braço estava leve o tempo todo. Não é difícil, não. O difícil é nadar os 60, né? Assim, mas não é, vai te empurrando. E por que a gente nada janeiro, fevereiro? Minha janela, né? Era janeiro e fevereiro. Eu nadei no primeiro dia da primeira janela. Por quê? Por causa da incidência do vento nordeste, porque a direção Porto da Barra, Morro de São Paulo é nordeste. Tudo estava de nordeste, um vento da zorra de nordeste, um swell da zorra de nordeste. Eu estava surfando, nadando. Tem filmes meus que mostram eu surfando, nadando. Tava ótimo para mim. Teve golfinho, teve um pôr do sol maravilhoso. Tava lindo, pela previsão, ia chegar com 19 horas, mas 18. Teve a caravela. Só que aí veio as caravelas. Por que você não desistiu, Leca? Porque nada ia me fazer desistir, nada, a não ser que o juiz mandasse eu subir no barco. Ele mandou? Ele conversou comigo. Como tive uma reação alérgica de imediato, comecei a vomitar e não conseguia parar.
Toda vez que parava para hidratar, eu tomava o Polaramine. Eu cheguei a tomar 15 ml de Polaramine líquido, né, que absorve mais rápido. E a coisa mais impressionante para mim, na hora que eu fui queimada, foi o seguinte. 10 horas de nado, até aí, todo mundo passando mal, menos eu. O médico da SAMU, ele, coitado, ele trabalhando horrores. Na hora que eu fui queimada, ninguém mais passou mal. O médico ficou 100% atento a mim, todo mundo atento a mim, ninguém mais passou mal, só eu passava mal. Naquela hora, o que você tinha em mente? Na minha cabeça, isso não vai me parar, isso não vai me parar, isso não vai me parar. E como eu vomitava muito, eu não conseguia parar com a hidratação, eu tomava o Polaramine e vomitava. Com 1h30, né, na terceira hidratação pós-queimadura, o juiz pediu para falar comigo. Ele baixou assim bem no barco, olhou no meu olho e falou: Leca, eu vou te tirar da água. Eu falei: não, de jeito nenhum, você não vai fazer isso não. Aí ele falou: não, ó, queimada eu deixo você nadar, mas desidratada eu não deixo você nadar, você precisa parar de vomitar. Eu falei: não, eu vou parar de vomitar agora. Ele falou: como? Eu falei: não sei, mas eu vou parar. Eu vou parar, você falou que vai me tirar, eu vou parar agora. E aí, nessa 1h30 eu queimada, eu usei todas as ferramentas mentais que eu aprendi com o meu mestre Peralva. E nada dava certo, porque minha mente estava em barulho. Minha mente era um barulho só, porque eu estava com uma dor absurda. É uma dor violenta, eu estava sentindo uma dor absurda. E quantas vozes, Leca, dizendo você pare, desista, não vai dar certo, né? Tá doendo e é maior que falando, você. Mas a minha voz não falava isso, não. Eu, assim, ó, só eu acreditava que ia chegar em Morro de São Paulo. Nem minha mãe acreditava. Meu técnico, ele tinha plano B, plano C, plano D. Eu falava: Rodrigo, não tem plano B, eu vou chegar. A minha mãe não acreditava, mas eu acreditava. Mas eu reparei que basta você acreditar. Se você acreditar, já basta. E aí, nesse momento, eu tenho, então, para mim, são 3 pilares, assim, que a pessoa tem que ter forte, que é o físico, o mental e o espiritual. O físico é a natação, a nutrição, né, toda a parte de do suporte, corpo, né? de suporte físico, né? Eu treinar a natação, eu ter um nutricionista, eu fazer a musculação, ter o fisioterapeuta. O mental é entender como é que a mente, como é que você controla a sua mente. Porque o ser humano hoje, quando ele chega naquele ponto que ele fala impossível, não dá para continuar, ele usou 40% do que ele é capaz. Dá para continuar e muito ainda, e muito. Então você precisa aprender a controlar sua mente, não negociar com a sua mente. Isso eu aprendi com o Peralva. E ele me ensinou muito bem, e eu aprendi muito bem. E eu uso isso na minha vida, não é só no esporte. Só que na hora que isso não dá certo, e sempre vai ter uma hora que isso não vai dar certo, você tem que entrar com o espiritual. E agora eu estou falando de fé, não estou falando de religião, não, é fé. Eu acredito em Deus, mas eu acredito em energia, eu acredito na energia do universo, eu acredito em conexão. Então, tudo ali para mim fazia sentido. Então, na hora que ele falou: você precisa parar de vomitar, e nada dava certo, né? Eu contar abraçada, eu escrevi vários mantras pessoalmente que fazia sentido para mim, usei, cantei música, lembrei dos dias mais felizes da minha vida, nascimento dos meus filhos, não sei o quê. Cara, nada me fazia voltar para o estado de silêncio da minha mente, que eu estava sentindo muita dor. Aí eu comecei a falar: tudo posso naquele que me fortalece na minha cabeça. Porque eu acredito em Deus, eu acredito muito. Eu converso muito com Deus, muito, a ponto da pessoa virar para mim e falar assim: deu para falar sozinha agora? Porque a pessoa às vezes não me conhece, e eu falo mesmo, eu negocio, eu falo: tá difícil pra caramba, já ia falar um palavrão aqui. Tá difícil pra caramba segurar isso aqui nos meus ombros. Toma aí pra você, se vira aí, eu vou seguir aqui o fluxo, me dá uma luz aí, porque tá muito difícil. Falo isso direto na minha vida. E ali eu comecei: tudo posso naquele que me fortalece. Eu juro pelos meus filhos que a hora que eu comecei a falar isso na minha mente, a dor sumiu e eu continuei a nadar. E aí foi um exercício de equipe, de paciência, de resiliência, de confiança em mim, eu na equipe, porque quando eu parava para hidratar, minhas hidratações são pit stop. Eu nem paro para hidratar, eu viro de costas, fico nadando, vem a garrafinha até mim, eu pego a garrafinha, bebo, devolvo e continuo nadando. A partir daí, não dava para fazer assim. Eu tinha que tomar um golinho, respirar fundo, porque eu não podia vomitar mais. Então, eu tomava um golinho, respirava fundo, aí eu boiava assim, olhava para o céu, e eu via as Três Marias
porque estava ventando muito, então não tinha nuvem nenhuma no céu, eu via todas as estrelas. E na hora que eu vi as Três Marias, eu falei, isso não é em vão. Porque minha mãe, a gente tem um grupo no WhatsApp, eu e minhas irmãs sem meu pai, né? Porque meu pai, coitado, é excluído da família. Chama Três Marias. E eu olhava aquilo e eu falava, Jesus, me cobre com o seu manto de glória e me faz chegar íntegra em Morro de São Paulo. E assim eu fui conseguindo hidratar sem vomitar. Só que aí meu pace aumentou muito. O juiz, depois eu conversei com ele, eu falei, o que te fez não me tirar da água? Ele falou assim, você estava muito lúcida, cada parada você... Porque tinha horas que eu brigava com o meu técnico. Por exemplo, 10 quilômetros de morro, você pega o Rio de Contas, que ele é gigantesco. E eu senti no meu braço, o braço estava pesadão. E eu estava com o braço leve. E os caras reto. Aí, essa hora eu falei, Rodrigo, tem que virar em 45 graus. Eu preciso começar a fazer S. Porque quando você faz S, você vai vencendo, né? A força. Eu não tenho braço para entrar de frente com o Rio de Contas. A gente já entrou no Rio de Contas. Ele, cala a tua boca e nada que eu sei o que eu tô fazendo. Eu falei, eu tô na... Então, o juiz falou para mim, eu não te tirei da água porque você estava muito consciente. Você discutia estratégia de nado com o seu técnico. E a federação ligava para ele e falava assim, cara, o pace dela aumentou muito, ela não tá bem. Ela tá ótima, eu tô falando para vocês que ela tá ótima aqui. Os caras queriam me tirar da água mesmo. Só que aí eu fui nesse estudo pós, naquele que me fortalece. Cara, quando deu 50 quilômetros nadado, eu nunca me esqueço, 3 horas da manhã. Já tava vendo o morro, as luzes, tudo. Meu técnico falou assim, pediu o juiz, a lancha encostou. Porque é sempre eu nadando, o barco aqui, a lancha aqui. Eu não posso ficar no meio de 2 barcos, né? Pediu o juiz parado, eu hidratando, para a lancha ficar aqui. E ele falou, isso aí, acho que eu nunca falei num podcast. Porque eu me emociono muito, porque ele falou assim... Meu técnico falou, ó, o que ela passou aqui, desde as 7 horas da noite até agora, 3 horas da manhã, só a gente tá vendo aqui o que ela tá passando. Então agora eu quero 1 minuto, todo mundo batendo palma para ela. Eu fiquei no meio, todo mundo 1 minuto batendo palma para mim. Nossa, aquilo me deu uma força, eu continuei nadando. Só que aí foi ficando cada vez mais difícil, né? Rodar o braço e tal. Tem filmes meus já bem próximo de morro, que nem o braço eu rodava. Tinha 5 quilômetros. Rodrigo, meu técnico, de novo pediu permissão do árbitro. A lancha foi até a praia e trouxe meus 2 filhos. Na lancha. Porque João Vitor, meu mais novo, tem labirintite. Então ele não pode ir pro barco, senão vai direto pro hospital, né? Mas na lancha até que dá para ficar. E o meu técnico sabia disso. Aí trouxe os meninos, na hora que eu comecei a ouvir a voz dos meus filhos. Pra você ter uma ideia, eu voltei a sentir dor. Porque eu me desconcentrei, saiu tudo posso naquele que me fortalece da minha cabeça. Se desconectou por eu ouvi a voz deles, fiquei muito emocionada. E daí eu falei, não, esquece, eles não estão aí, volta. E voltei de novo, tudo posso naquele que me fortalece. E aí o Rodrigo teve a maior sacada do século. Ele pegou meu filho mais velho e botou dentro do barco. Pediu juiz, tudo autorização, né? Aí, essa parte tem filme. Tem um filme que é, toda vez que eu vejo eu até choro. Ele falou assim pra galera, agora todo mundo calado. Pedro, é com você, leva tua mãe até a areia. E ele começa a gritar, e ele ficou rouco, ele ficou 5 quilômetros me gritando. Bora, minha mãe! E eles são nadadores, né? Perna, minha mãe, perna! Rotação! E fazia os trechos. Ele foi até a praia, e eu fui tudo posso naquele me fortalece, tudo posso. E aí, na hora que chegou lá perto, tem a regra que a gente tem que sair sozinho do mar, né? E levantar. Não pode ninguém ajudar. O pessoal ficou ali tentando. Aí o juiz, eu parei para falar com ele. Eu falei, André, eu não vou conseguir ficar de pé de jeito nenhum, porque eu tô com muita dor nos pés, por causa do veneno da caravela. Imagina você, eu com minha ferramenta de trabalho, que é minha mão e meu pé, completamente... Mas é uma dor que eu não sei nem explicar. Eu falei, André, eu não vou conseguir ficar de pé, porque eu tô sentindo muita dor nos pés. Ele falou, não importa para mim, chega do jeito que você tem que chegar. Mas sai da água, fica na areia. E daí eu tentei de joelho, mas tudo doía. Eu tentei sair de joelho, não consegui. E aí me joguei para frente, fui engatinhando mesmo. Aí eu cheguei engatinhando, mas de dor que eu tava sentindo, né? Nessa hora, Leca, que você chegou finalmente à praia, né? O que é que veio à sua mente, assim, de imediato? Foi aí que veio assim, eu sou outra pessoa. Cheguei aqui muito mais resiliente, muito mais humilde, muito. Porque aí eu vi a força da natureza e o poder de Deus em mim. Porque foi Deus que fez eu chegar. Eu acredito nisso. Sim, é a minha fé. É a minha fé. É porque até ali eu ainda tinha dúvida
do poder de Deus na minha vida, mas depois disso nunca mais eu tive, nunca mais. E cada vez mais ele me mostra que eu não posso ter dúvida mesmo. Essa é a minha fé. A gente está falando de questões religiosas, né? A gente também tem um credo, né, Tiagão? A gente se utiliza muito da espiritualidade, inclusive, e não apenas no contexto do esporte, Perfeito. mas no contexto da vida em si, né? E uma das coisas que a gente sempre conversa, Leca, que a esse respeito, é que Deus nunca fará pelos homens o que os homens podem fazer. Né? E aí a gente para e se pergunta, mas aonde é que está Deus nesse momento, já que ele não vai fazer pelo homem o que o próprio homem pode fazer? É aí que ele entra, porque ele entra no cenário da impossibilidade, né? Porque se Deus pudesse fazer, ou melhor, ele pode, mas se fosse para Deus fazer o que nós podemos fazer, ele não seria Deus, né? Ele é justamente Deus porque ele pode se manifestar, como você colocou, numa situação sobrenatural, numa circunstância que a gente diz assim, não há saída. Aí que ele diz assim, Leca, você já fez a sua parte. Você já se preparou, você treinou, você moveu pessoas, você criou todo um planejamento estratégico para chegar aqui. Você está sentindo dor, você está dando o seu melhor, mas agora você já fez o que você pode fazer. O resto é comigo. Agora é comigo. Agora é comigo. Então assim, Leca, a sua história é uma história inspiradora, né? Eu acho que me faltam até palavras para poder assim, dizer da importância que isso tem, não apenas para o atleta, não apenas para o homem, não apenas para a mulher, mas a importância para o ser humano, no sentido de que nós precisamos vencer, não as outras pessoas. Nós precisamos vencer a quem, Tiagão? Nós precisamos vencer a nós mesmos. A nossa mente. E uma coisa que a gente constantemente tem endereçado aqui é o fato de que fazer exercício deve ser uma superação diária. Fazer esporte é uma superação diária. Quantas e quantas pessoas dizem assim, mas eu não gosto de ir para academia, eu não gosto de fazer caminhada, eu não gosto de correr, não gosto de andar de bicicleta, não gosto de... Tem gente que chega para mim e fala assim, velho, eu não sei como é que tu gosta de fazer 3 coisas, nadar, pedalar, correr, acordar, isso é coisa de maluco, não é? Mas é uma questão de resistência. É uma questão de você vencer, não é a ninguém, é você vencer a você mesmo. Se me permite, esse case de Leca, ele tem alguns pilares aí de reflexões, né? O próprio desporto, a performance, o tempo que você falou, 23 horas. 20 minutos, 22 segundos. 22 segundos. Eu sei de todas, não é só E dessa. já seria assim, de excelência trazermos isso para os nossos ouvintes. Mas vai além, você traz algo de espiritualidade, você traz algo de uma mente forte, um corpo forte, você traz algo que para mim me toca muito, eu só tenho tamanho, já me emocionei aqui, já o olho começou a marejar, essa questão com a família, né? E eu falava isso lá no início do nosso podcast, quando eu falava que ela tem a cronologia, ela é mulher, mas ela é mãe, e a mãe vem antes de ser atleta, que está lá mais para trás, ou mais para frente, mas enfim. E o filho vai para o barco, e aquele comando que não é técnico, apesar de ser nadador, era um comando de filho. Afetivo. E é impressionante, tem filmes... Eu volto a nadar normal, como se eu estivesse lá 1 hora nadando, lá de Porto do lado. É impressionante. Assim. E eu queria pegar esse exemplo para falar não de performance, mas de quando a gente fala de doença e saúde. O conceito de doença vai muito além de ausência o conceito de saúde vai muito além de ausência de doença. Mas eu queria que aquela pessoa que está em casa, Leca, sedentária, hipertensa, diabética, com problemas que são consequência de uma decisão que é dela mesmo, que talvez ela busque em um filho, atenção filhos, motive sua mãe, inclusive minha própria mãe, a fazer exercício físico, a cuidar da saúde, mas que busque esse exemplo de ter esse pilar que motive a pessoa a sair da inércia e buscar performar, no caso de Leca, que foi chegar à meta, mas que busque, Tiaguinho, por exemplo, sair do ciclo vicioso de doença que é o sedentarismo.
qual é a motivação que vocês querem ter? E aí Leca é uma inspiração para isso. É um filho, é um marido, é um pai, é uma mãe. Aí eu tenho uma coisa para falar. Ou é ficar doente para a partir da doença a gente querer buscar mudar hábitos. E aí eu queria, Leca, que você falasse um pouquinho sobre essas pessoas que... Olhar Leca não é olhar a entrada, é o ponto de início, é um ponto de chegada para alguns que vai... Talvez a excepcionalidade de chegar a nadar 60 quilômetros não é para muitos. Com certeza. É para ela. Mas o ponto que ela tem que inspirar a gente é o ponto de você começar a entender que para você ter saúde, você tem que ter disciplina, você tem que ter repetição, você tem que ter perseverança e mais do que isso, você tem que... O Thiaguinho fala muito isso em todos os nossos encontros aqui. Você tem que querer. Você tem que ter essa autorresponsabilidade e falar assim, eu vou querer. Você tem que se amar, Foi em primeiro Leca lugar, falou, entendeu? Né? Isso, eu não acordo para trabalhar. Então... É isso, ó. Aí, para mim, isso é muito claro na minha... Eu fui muito reconhecida a partir do momento que eu nadei Morro de São Paulo. Fui muito reconhecida, ganhei prêmios, mas eu também fui muito criticada. Muitas pessoas... E pasmem, a grande maioria das críticas vieram de mulheres. As críticas que eu recebi. Essa aí não tem família, para passar horas nadando aí, não tem ninguém em casa esperando ela. Pelo contrário, meus filhos fazem parte da minha equipe de terra. Porque eu não boto filho no barco, não, que eu fico preocupada. João Vitor tem labirintite. Né? Meus filhos cuidam de mim, eles que passam óxido de zinco em mim. Quando chega lá, eles que me dão banho, que desembaraçam meu cabelo. Porque eu não consigo nem levantar os braços, meu cabelo fica um nó puro. Então, pelo contrário. E assim, eu fui muito criticada. O que está faltando na minha vida para eu ficar 24 horas nadando sem... Você não tem o que fazer? Sem me relacionar com ninguém. E aí, veio uma coisa muito clara para mim. Eu fiz até um post no meu Instagram que reverberou o negócio. Reverberou pra caramba. Foi uma coisa que eu falei num outro podcast. Que todo mundo morreria por alguém da sua família, né? Principalmente nós mulheres, que a vida dedicamos à nossa família, não é isso? A gente dedica a nossa vida para nossos filhos, a gente se nega, a gente se anula para cuidar dos outros. Todo mundo aqui morreria por alguém da sua família. Você morreria por alguém da sua família. Eu quero saber se você viveria por alguém da sua família. É isso que eu quero saber. Perfeito. O que é viver por alguém da sua família? Parar de beber socialmente. Vai fazer um esporte. Porque hoje em dia, a expectativa de vida do mundo está 75 anos de idade. Você vai chegar lá como? No hospital, num home care, cheio de enfermeira, que aí você impacta você e todo mundo da sua família? Fica vivendo aquela doença? Ou você quer chegar nos 75 anos? Ou melhor, nos 83, igual meu pai, fazendo aula de surf, para aprender a surfar. E a minha mãe também tá, com 73. Então, é isso que eu falei para essas... A minha resposta para essas pessoas foi essa. Você viveria por alguém da sua família? Então, e o que comece é viver? Isso agora, né? Se prioriza, vai fazer o que você ama. Vai realizar um sonho seu. Não tem coisa mais prazerosa que te traz mais felicidade nessa vida do que realizar um sonho seu. Falou, e aí não precisa nadar para Morro de São Paulo. Não, gente, né, vai caminhar 3 vezes na semana, vai fazer uma viagem que é dos seus sonhos. Mas assim, vai, se ame. Porque isso é muito importante. A gente precisa estar bem, precisa estar com a autoestima boa para dar conta de tudo isso, para cuidar dos filhos e tal. E meus filhos, hoje eu sou um exemplo absurdo para os meus filhos. E eu comecei tudo isso só porque eu queria ter histórias incríveis para contar para os meus netos. Era esse meu propósito. Meu propósito sempre foi esse. Eu quero ter histórias incríveis para contar para os meus netos. Só que hoje eu sou muito abençoada, eu tenho a bênção de ser exemplo para muitas pessoas, de ser referência para muitas crianças. Eu faço muita visita, escola, palestra para as crianças, adolescentes, que assim me deixa muito emocionada, porque eu nunca imaginei isso, entendeu? Nunca na minha vida imaginei virar inspiração para mulheres, para as crianças. E é isso que eu tenho para dizer, cara, corre atrás do seu sonho, vai realizar seu sonho. E é um passinho de cada vez. A maioria das coisas que eu começo na minha vida, eu não sei nem para onde ir. 99% das vezes eu não sei nem o que fazer. Mas é dando um passinho devagar, caminhando que se faz o caminho. Aquela coisa bem óbvia, né? Caminhando uma faz caminhada o caminho. longa começa com alguns passos. É. Nós entrevistamos aqui, Leca, Morro de Chapa, né, que você conhece. Corredor, ultramaratonista. E é incrível como
assim como a gente tem um público que admira, como você colocou, a gente tem um público que faz questão de depreciar, né? De criticar, de diminuir. Fui muito, né? criticada por mulheres. De subjugar. Muito. Né? E o fato é que em alguns comentários ali a gente estava lendo, né, Tiagão? Pessoas da mesma forma. Esse velho não tem... É até feio eu colocar isso em público, né? Não tem o que fazer, né? E ele está se prejudicando. E normalmente eu não dou muita liberdade a hater, não. Normalmente a gente não responde. Perfeito. Né, Tiagão? Mas em um deles eu tive a liberdade de colocar minha opinião. E ali, uma das coisas que eu coloquei e que muitas pessoas curtiram depois foi o fato de que sonho não tem idade. Né? Nós somos a nossa energia, nós não somos nossa idade. Eu cresci com meu pai me dizendo que nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Exatamente. E aí meu pai tem a forma particular dele, né, de conversar. Ele não é de muitas palavras às vezes, mas ele sempre me disse: filho, o homem ele deixa de viver quando ele para de sonhar. Isso significa que você pode continuar vivo, porém morto. Perfeito. Ou seja, morto em vida. E eu acho que, antes de mais nada, Leca, você traz pra gente, além de todas essas lições de vida que você trouxe, a maior delas, né? É a lição de que nós devemos ser alimentados pelos nossos sonhos, não importa o tamanho deles. As pessoas me perguntam: nossa, você não cansa, não? Olha a sua rotina, olha a sua... Toda hora, né? Até de férias, quando eu saio de férias, eu tenho que ter uma piscina, um mar para eu treinar, não sei o quê. Você não cansa, não? Não canso. Porque o que cansa é viver pouco. Não é trabalhar muito, é viver pouco. Eu vivo muito, mas eu vivo muito. Eu faço tudo o que eu gosto. Eu procuro ir atrás dos meus sonhos, realizar meus sonhos. E faria tudo novamente. Faria tudo novamente. O que cansa é viver pouco. É isso que cansa. Leca, não tenha dúvida de que eu vou sair daqui diferente de você, Tiagão. Com certeza. Depois desse podcast, depois normalmente dos episódios que a gente grava, a gente sempre vai para casa muito reflexivo. Perfeito. Né? E hoje, Leca, não vai ser um dia diferente, né? A gente certamente vai voltar para casa refletindo e ressignificando muitas das coisas que nós temos enfrentado ao longo do tempo. Né? Inclusive, uma das coisas que a gente mais enfrenta são os nossos próprios medos. Né? E você, de uma forma brilhante, nos trouxe assim com tamanha simplicidade, sofisticação e motivação a lição de que precisamos viver mais e viver pelos nossos sonhos, porque eles trazem de fato brilho à nossa vida. E eu queria só te interromper, porque é oportuno, e só ainda no contexto eu queria dar voz à minha amiga para ela falar um pouquinho, que ela fala do sonho dela, ela fala das metas, ela fala do que ela tem como pilares estruturais para a vida dela, mas ela também tem um legado, vou assim dizer, sim, na inclusão. E eu queria que você falasse um pouquinho, Leca, do seu projeto, da sua experiência de permitir um nadador com deficiência visual fazer a travessia Salvador-Mar Grande. Mar Grande Salvador, desculpe. O quão isso foi importante para você. Ali você não está vivendo o seu sonho. Não. Mas você está possibilitando ao outro, e talvez isso seja uma coisa ainda... Foi o primeiro atleta cego a atravessar, né, de Mar Grande para Salvador. Eu fui a guia. Por favor? Ivan. Ele é um grande nadador baiano do interior. E aí você foi guiando? Como é que não, foi então, esse a gente fica amarrado pelo tornozelo. É como se fosse assim, uma cordinha de prancha. Mas ela não estica tanto, não. Porque é justamente a hora que estica, ele percebe que está saindo de perto de mim, então ele volta. E eu nunca tinha feito isso na vida. Então, na ida, nós fomos no barco e ele foi me ensinando, ele foi me explicando tudo, como que faria. Eu sei nadar, não sei guiar, né? Mas a volta foi assim um aprendizado, assim, um aprendizado e também eu só agradecia, né, a minha saúde e o fato de eu enxergar, escutar, porque a gente é tão abençoado e muitas vezes a gente se apega no que está faltando, né? A gente esquece de agradecer tudo que a gente tem e fica reclamando das coisas que estão faltando.
Nossa, quando foi chegando... Ele nada super bem, tá? Nada super bem. E o tempo todo me dava uns trancos, assim, porque ele ia desgarrando de mim. Aí a cordinha esticava, ele voltava para mim. E ele tem um problema na córnea, que deixava o olho dele muito sensível. Então, a gente teve que trocar inúmeras vezes de óculos, porque não podia entrar água. Ele falava assim, Leca, você tem que entender que meu olho parece que tem uma faca cortando meu olho. É uma coisa assim que a gente nem imagina. E no final, chegando ali na frente do Yacht Club, faltavam uns 2 quilômetros ali, praticamente eu carreguei ele. Praticamente nadei por 2 ali. Porque continuava entrando água e ele falou para mim, não, eu vou com água mesmo. Só que para ir com água mesmo eu tenho que fechar meu olho. Porque se ficar aberto eu sinto muita dor. E aí eu nadei por ele. Quando a gente chegou no Porto da Barra, na areia, ele chorava tanto. Nossa, gente, eu não consigo nem falar. Porque a alegria dele era tanta que eu falava assim, meu Deus do céu, obrigada. Eu só agradecer a Deus de me permitir viver isso, porque é isso que eu fico... Eu só agradeço a Deus pela minha saúde, todos os nados que eu faço, quando eu tô nadando e quando termina, eu sempre, antes de começar, eu faço assim, na hora que eu termino, eu faço assim, geralmente enrolado na bandeira da Bahia. Por quê? Porque eu tô agradecendo a Deus a minha saúde e a oportunidade de viver isso, porque é uma conexão com a natureza, que é uma coisa muito forte, né? É muito forte. E assim, um ano depois fui nadar o Rio São Francisco, água doce. 50K, todo mundo falava pra mim, não, você nada 60K, você nada 40K toda hora, 50K vai ser tranquilo pra você. Não é, gente, cada travessia, a gente tem que ter a humildade de entender que a gente não sabe tudo e começar do zero, porque nadar água doce não tem nada a ver com nadar água salgada, é muito mais difícil. Cada momento é um momento, né? Muito cada mais estratégia. difícil, então tem que ter essa humildade, sabe, de pé no chão, de falar, não, eu não sou a sabichona aqui de águas abertas, de ultra... Eu até falo que eu sou ultra, eu não sou ultramaratonista, eu sou ultra, porque o meu forte, porque eu gosto mesmo é nadar acima de 40. E ultra é nadar acima de 15, né? Eu tenho muitos amigos que hoje eles falam ultra, eu vou nadar uma ultra, porque é como eu falo. Então, e que precisamos de mais lecas na nossa vida, no mundo, porque essa demonstração de empatia, de você poder realizar o sonho do outro, isso é o que precisa ser... Não, deixa eu só contar mais uma história. Né? Porque eu faço parte do projeto Meu Sorriso, que é do Fred. Por favor. É um projeto maravilhoso de inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Então, no esporte, teatro, cinema, etc. E o forte deles é no esporte. Então, toda vez que eles fazem a Mar Grande Salvador, só com atletas com deficiência, eu estou junto com eles, ajudo a organizar. Tô no barco, sempre vou no barco acompanhando alguém. E teve uma outra travessia que eu fui no barco dos amputados de braço. E aí, um deles, um jovem de 20, ele tinha 22 anos. E ele foi nadador a vida toda e ele tinha acabado de perder o braço num acidente. Tinha meses, assim. E ele caía na água e subia no barco. Ele caía na água e subia, porque ele perdeu o braço direito. Ele era destro, era o braço que ele... Não, minto, era o braço de apoio dele, era o braço esquerdo, que é o apoio. Realmente fica complicado nadar. Mas eu falei para ele, eu tô do seu lado, eu tô junto com você, eu não vou deixar você afundar. Vamos junto, vamos nadar 500 metros, 1000 metros. E aí, quando depois, chegando no Porto da Barra, ele subiu no barco, ele falou para mim, nossa, se não fosse você, eu teria desistido, porque é muito difícil para mim, que há menos de um ano atrás eu nadava e hoje eu tô sem meu braço, eu não tô... Então, assim, é uma coisa assim que, sabe, eu olho assim e falo, gente, eu sou uma poeira cósmica mesmo, eu não sou nada nesse universo, entendeu? Nada. Como é que eu posso ficar me achando? Não. Cada vez que eu me deparo com esse tipo de coisa, eu fico mais humilde ainda, eu fico mais agradecida a Deus pela minha saúde, por eu, sabe, por eu... E eu só agradeço tudo que eu tenho, porque eu tenho muito já. Eu só tenho a agradecer. E essas coisas é que me fazem ver, assim, que eu sou muito pequena perto do universo, sabe? E falar em... Eu acho que a conversa é tão boa que... A gente ficaria a noite toda aqui, né, Tiagão? Mas eu queria muito agradecer, do fundo do meu coração. Eu vou usar as palavras de Tiaguinho. Nós saímos daqui... outros Tiagos, né? A gente sai daqui ressignificando muitas coisas e não tenha dúvida, Leca, que vou lembrar desse bate-papo, vou lembrar de sua história e, acima de tudo, o que você traz de valores na sua vida
Eu acho que você olhar no outro e tentar buscar o melhor para trazer para a sua vida, isso é um exercício diário. Então eu queria te agradecer imensamente, não somente pela excepcionalidade do desporto, mas especialmente pela experiência de vida e pelo recado que você deixa para todos nós, não somente para as mulheres, né, Tiaguinho? Não somente para aqueles que querem praticar exercício físico, mas para todos que de fato convivem em uma sociedade que tem problemas, né, e que sabem que precisam ressignificar. Eu acho que o que fica de recado é ressignificar. Sem dúvida. A sua história, Leca, é uma história que é o suco da inspiração. A gente tem adotado esse termo, né? Ultimamente tem se tornado uma tendência aqui na Bahia. A Bahia adora a tendência, né? Mas eu só tenho a agradecer também, porque a sua história, ela é uma história de fato transformadora, né? Se eu pudesse assim, elencar aqui, Tiagão, quantas lições nós tiramos desse bate-papo de pouco mais de 1 hora, talvez eu perderia a conta, né? E assim desejar a você, Leca, mais nados, mais oportunidades, mais vida, mais bênçãos, né? Desejo ricamente, desejo assim, com muita sinceridade de coração, que você continue, né, a ser um instrumento divino em nossa sociedade, né, a fim de que você possa continuar inspirando as pessoas, né, inspirando e trabalhando através do seu testemunho para que as pessoas percebam que elas são muito mais do que elas pensam, né, que podem ser. Nós somos maiores do que tudo isso, né? E quem sabe, né, Tiagão, a gente tem um replay aí desse, né, tem um flashback desse bate-papo, a gente traz em outro momento pra gente ter, né, a devolutiva dessas experiências novas que você vai passar agora. Você vai à Argentina daqui a 15 dias. Estou indo competir na Argentina, vou nadar 50 quilômetros em Água Doce, lá, vou representar o Brasil. A gente vai querer saber, né, Sua mãe vai estar recebendo informações. Minha mãe, gente, eu participo das competições, eu chego, bato no pórtico, tá o cara da live, sua mãe tá aqui brigando com você porque você não avisou. Ela quer... A minha mãe eu não posso falar, porque ela fica muito preocupada. A minha mãe é italiana, minha mãe é muito dramática, mas é um drama. Minha filha, você tem 2 filhos pra criar, como é que você vai fazer isso? Briga comigo. Meu pai não, meu pai ama, tal, fica super emocionado. A minha mãe briga, fica sem falar comigo, é um absurdo, como eu posso fazer isso, que eu tenho 2 filhos pra criar? Eu chego, bato no pórtico, saio, o Marcelão tá lá, sua mãe tá aqui brigando, que você não avisou. Aí eu fico falando na live com a minha mãe, imagina um negócio desse, gente. Te agradecer, minha amiga, de coração. Não, né? eu que Quando quero eu mandei ver, a mensagem pra ela, Tiagão, eu até esperei, falei, meu Deus, não sei se ela vai querer. E ela foi, assim, prontamente... ela prontamente aceitou o convite. Pra mim é um prazer manifestou vir, assim porque é uma troca, né? A felicidade de poder participar. Eu também aprendo muito. E a gente agradece a você que esteve conosco durante todo esse tempo, né? E convidamos a você a estar conosco nos demais episódios, né? Nos procure no YouTube, né? Podcast Exercício Ciência e Saúde, estaremos lá, tá certo? E Leca quer deixar Leca quer deixar aí pra gente quem puder me seguir no Instagram, @leleca com C, não é com K, @leleca_SSA. Pronto, que é Salvador. Dá até para acompanhar as provas. Isso, então, Leleca? Meu Instagram é todo de natação, né? Quem olha até acha que que eu vivo disso, que eu sou nadadora profissional até. Mas pode acompanhar a minha rotina, minhas provas, tá tudo lá. Puder me dar essa moral aí, agradeço. E acompanhar as lives ao vivo, né? Ao vivo, junto tudo com a mãe dela. junto com a minha mãe. Valeu, galera. Foi um prazer. Estamos juntos.